Uma vez mais, muito obrigado pela audiência. Estamos a finalizar um trimestre, o primeiro de 2019, onde durante os últimos 3 meses estivemos a estudar as profecias sobre o livro de Apocalipse, um livro que é a revelação de Jesus Cristo, de toda a história cristã, desde o nascimento de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e a sua segunda vinda. Então, o livro de Apocalipse traz-nos uma grande esperança, onde os eventos que vão acontecendo, capítulo após capítulo, nós conseguimos ver por trás de tudo isso a história final do mundo em que nós vivemos. E hoje, uma vez mais, tenho aqui a prazível companhia do nosso amigo e irmão Beneneco Joaquim, a quem saúdo vivamente por ter disponibilizado o seu tempo para falarmos um bocadinho mais sobre coisas eternas que definem a nossa vida, não apenas agora, mas também no futuro. Muito obrigado. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que nos concede estarmos aqui em mais um programa Palavras Cruzadas da nossa querida e amada Igreja do Barreiro. Agradecemos porque os dias que correm não são bons nem fáceis, mas o Senhor nos tem guiado com mão poderosa, tal como fez passar os israelitas no Mar Vermelho, em terra seca. Então, nós agradecemos pela oportunidade que Ele nos concede para recapitularmos como que as 3 lições, mas nos cingiremos mais na última lição. No caso, a lição 13ª. Porque no caso, esta 13ª lição vem também responder a uma questão que foi colocada, creio que no capítulo 5 ou 6 do livro de Apocalipse. Sim, capítulo 6. O capítulo 6, exatamente. Sim, que fala dos selos, né? Sim. E no 5º selo. Ou seja, o clamor dos justos debaixo do altar. Debaixo do altar. Exatamente. Então, esta lição vem também responder, porque se formos a ver o livro, ou as lições que nós estudamos, andaram muito à volta do clamor destes homens justos, exatamente, martirizados, perseguidos e hostilizados pelo inimigo, exatamente, mas que não se curvaram diante do sofrimento, diante da tortura, preferindo antes morrer, mas manterem a sua fé em Cristo. Exato, fé inabalável. Então, exato, estamos na lição número 13, né? A última do primeiro trimestre, 2019. O tempo passa tão rápido. É verdade. E a título de curiosidade, dizer que o irmão Cláudio Durão esteve na primeira lição e hoje está na última. Então, só para aqui uma guisa de curiosidade, dizer que Deus seja louvado por isso. E aqui eis que faço novas todas as coisas. Sim. O verso áureo espelha muito bem as palavras de Jesus a João, como confortadoras, quer para ele, como para as almas dos mártires debaixo do altar, que clamam, mas Senhor, até quando? Até quando? Exatamente. Não, falta um pouco, ainda há mártires por serem sinalizados, há mártires para serem completados, o número ainda não está. E assim, a título introdutório, gostaria de dizer que se em 12 lições desse trimestre andamos ali, às vezes, a nadar, mas esse simbolismo, essas figuras, besta daqui, besta dali, Babilônia daqui, sim. Enfim, mas isso pode não ser. Se em 12 lições andamos aqui com dúvidas, na 13ª, onde Deus está a dizer a João, em Jesus Cristo, o quê? Porque ele diz que escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, se em 12 lições, onde vimos muito simbolismo, andamos aqui a nadar, se isso se não é, se vai acontecer, se é os Estados Unidos, se é nos Estados Unidos, então, também não iríamos acreditar
que Deus faz nova todas as coisas. Quer dizer, como o irmão Cláudio disse muito bem, essa fecha como todas as promessas, tanto como resultado de todas as promessas de que todo o sofrimento, desde Abel, o primeiro mártir, morto por seu próprio irmão, por Exato. guardar e viver a verdade, até a última pessoa que vai nascer, pouco antes da porta da graça fechar, portanto, a boa nova é que Deus fará todas as coisas novas, mas Amém. não na origem. Na origem. É na mas qualidade. Amém. Exatamente. E apesar de que a lição 13 nos traz esperança, também existirá alguma preocupação. Com certeza. Ou seja, Deus, por ocasião do decreto dominical, vai dar início à sacudidura Exatamente. dentro da igreja. Exatamente. E com o início da sacudidura, e não estou a dizer que a sacudidura só vai acontecer naquele momento, porque ela eventualmente já terá começado e alguns Com certeza. de nós, se calhar, já estamos a ser sacudidos, mas profeticamente ela se dará exatamente por ocasião do decreto dominical, Exatamente. onde o trigo ficará separado do joio. Exatamente. Quem guarda o domingo e quem Guarda reverencia o sábado do Senhor. Exato. E aqui nós temos que dizer claramente, irmãos, a sacudidura, apesar de ser um momento difícil, será também um momento onde Deus vai purificar a sua igreja. Amém. E isso tem que ficar bem patente em nós. É verdade. E ainda sobre a sacudidura, uma das vezes eu estive aqui próximo, se calhar, na Suíça, né, e estava lá a passear. Mostraram-me uma plantação de trigo, e a pessoa que me mostrou disse que esse é o trigo e essas plantas aqui muito próximas é o joio. Irmão Cláudio, aquilo é tão parecido que se não for o agricultor que lidar com... A pessoa que conhece, né? Não se consegue separar entre o trigo e o joio. Ainda bem que essa sacudidura virá, porque e é para responder também o clamor das almas debaixo do altar, porque Deus que não tem prazer no mal, aliás, não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer em destruir quem quer que seja. Sim. Não tem prazer que o mal se perpetue. Por isso um dia terá o fim e por isso, por ocasião do decreto dominical, as pessoas já terão decidido em que lado é que estarão. Exato. Então, nitidamente haverá uma separação entre trigo e joio, aquilo que nós agora ainda não conseguimos. Amém. E para sustentar o que estamos a falar aqui sobre a sacudidura, eu vou ler um texto no livro de Amós, não é? Amós, um dos profetas menores. Amós, capítulo 9, e o versículo 9. Diz assim: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Amém. Então, o próprio Deus é claro que vai sacudir e é necessário que nos agarremos às promessas de Deus, obedeçamos os seus mandamentos e que vivamos em paz e amor com os nossos irmãos. Exatamente. Só para terminar essa parte, dizer que o grão que não vai cair do trigo é aquele que, ao longo dessa vida, ou ao longo do tempo de vida que Deus concede, se agarrou às vestes de Cristo, viveu assim, diz o Senhor, não porque não tivesse pecado, mas que sempre reconheceu que há um Deus verdadeiro, aquele que morreu por nós, e a Ele entregamos todas as culpas, confessando os erros e não voltando a praticá-los. E assim, mas aquele que não tem essa vida, não tem essa prática, vai passar no crivo e, no caso, é o joio. E assim passamos para a lição ou subtema de domingo, né? A ceia das bodas do Cordeiro.
aqui, irmão Cláudio, dizer que a última vez que Jesus serviu a mesa aos seus discípulos foi pouco antes da sua morte por ocasião da Páscoa. Páscoa, sim. E sabemos que essa morte é que nos dá vida agora e nos dará também a vida eterna. Deus seja louvado por isso. Um sofrimento para ele, mas uma paz para nós. Parece um paradoxo, mas é isso. Arão, na altura da caminhada do Egito para a Terra Prometida, dizia para os outros incrédulos que nós não devemos questionar os desígnios de Deus. É verdade. Portanto, Jesus teve que morrer para que eu, o irmão Durão, as pessoas que nos assistem, tivéssemos vida agora, mas principalmente a vida eterna. Então, a última vez que ele servia aos seus discípulos foi por ocasião da Páscoa, pouco antes de ele morrer. E deixou bem claro que a próxima vez que ele iria fazer isso seria já na Canaã Celestial, ou pelo menos no céu, depois de os salvos, os redimidos, os justos entrarem, ele será o servidor de cada um de nós que lá estiver nessas bodas do Cordeiro. Dizer que aqueles que nesta fase da preparação ficarem retidos com suas vestes, não entenderem, não quiserem comprar, aqui entre aspas, as vestes a Jesus, esses serão vetados, não terão acesso à entrada para participar nessas bodas do Cordeiro, porque entrar com as nossas próprias roupas significa que nós merecemos a salvação, nós fizemos tudo por nós para nos salvarmos, enquanto que é Jesus Cristo que fez tudo para, desde Abel até o último que vai nascer antes do fim da porta da graça, se salvasse. Na verdade, concordo, e o Benoneto está a dizer é que o noivo do casamento é o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. A noiva é a cidade santa, a Nova Jerusalém. E só entrarão nas bodas do Cordeiro aqueles que aceitaram o manto de justiça de Cristo. Ou seja, apesar de sermos pecadores, lavamos as nossas vestiduras aonde? No sangue do Cordeiro. Exatamente. Porque este é o cartão, é o passe que nos dá acesso à salvação. Exatamente. Porque o centro da nossa adoração é Cristo. Exatamente. E fora dele não há salvação. Não há. E aqui diz que Cristo é o noivo, a cidade santa, ou também a igreja, a noiva. Nós somos os convidados para a festa, Exato. mas ao mesmo tempo, como habitantes da cidade ou membros da igreja, compomos a noiva. A noiva, exatamente. Então, será um momento de grande alegria. Com certeza. Um momento onde as nossas dores, as nossas lamentações, tristezas e muitas frustrações ficarão no esquecimento. Exatamente. E o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito de Deus, escreveu que não entrará nada que contamine. Não, nada. Nem lembranças. Nada mesmo. E isso, a Bíblia se complementa de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Eu queria que o irmão Cláudio lesse muito rapidamente Isaías 65, verso 4 e 5, e Sofonias 3,17, muito rapidamente, para Isaías 65, verso 4 e 5, e também Sofonias 3,17. 65, 4 e 5. Exato. Eu leio na vossa audição. Assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. E dizem, retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes
são um fumo no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Exatamente. Pois, E outra é Sofonias? Sofonias 3,17. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Sofonias Sofonias 3,17. 3,17. Vamos ver. Estou aí muito... está aqui. Sofonias 3,17. Exato. Diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Exatamente. Essas duas passagens reforçam a ideia de que as bodas do Cordeiro serão uma sagrada união entre Cristo e seu povo. E Isaías ali foi enfático em dizer que, por outras palavras, que eu não te conheço. Se ao longo desse tempo tivermos a pegar a palavra de Deus com os dedos, tivermos a encará-la como um lápis do carpinteiro sobre a nossa orelha, desculpa aqui essa expressão, mas é o que se usa quando nós não consideramos as coisas. Ele dirá essas coisas para nós: eu não te conheço, afasta-te de mim, você para mim é abominável. Ele faz um apelo agora à Laodiceia, Sim. fazendo aqui um link com a pregação que o irmão Cláudio passou-nos aqui há 2 semanas. Faz um apelo à Laodiceia para que compremos as vestes nele, nos consagremos, é isso que ele quer dizer, para que tenhamos condições de estar na presença dele e ele nos servir. Amém. Então, vamos fazer uma pausa agora para um momento musical. Já é do nosso inteiro conhecimento que as músicas que passam aqui no programa Palavras Cruzadas são uma gentileza da nossa querida igreja de Avintes, do programa Sexta Noite. Então, a vossa audição. Ao longe vejo as horas, os dias, as sombras e a sensação de um certo vazio, receio, palpite, certa solidão. Perto vejo as caras, os cheiros, as cores, abraços, sorrisos de uma multidão. Ouço as vozes alegres, amigas, as flores, os braços, os risos em reunião. Sinto o cheiro agradável, posso imaginar poder lá estar, poder viver, poder vencer, poder voar, por teu poder, viver em paz com meus irmãos, te encontrar, dar-nos as mãos e adorar, ainda assim cantar melhor quando entoar qualquer louvor, amar melhor e entender que Deus é o amor. Relembro promessas, certezas, o plano da salvação. Revejo a vida de Cristo, a morte e a ressurreição. Não vejo incertezas quando Ele voltar. Eu quero lá estar, quero viver, quero vencer, quero voar, por teu poder, viver em paz com meus irmãos, te encontrar, dar-nos as mãos e adorar, ainda assim cantar melhor quando entoar qualquer louvor,
amor. Eu sei que vou lá estar, que vou viver, que vou vencer, que vou voar por teu poder, viver em paz com meus irmãos que encontrar, dar-vos as mãos e adorar, ver, procurar, saber, encontrar. Tu és o amor, procurar, entender, encontrar. Tu és o amor, procurar, entender, encontrar. tu és o amor, procurar, entender, encontrar. Tu és o amor. Ok, muito obrigado. Continuando com a nossa lição número 13, passamos agora para o tema de segunda-feira. O Armagedon termina. Aqui, o Armagedon, como nós já aprendemos na lição número 11 e também um pouco na lição número 12, não é exatamente uma guerra literal entre nações, Exato. quiçá entre o Médio Oriente, o Ocidente, enfim. Chamadas guerras convencionais. né? Exatamente. Mas o que vai chegar ao fim, o que vai terminar é a grande controvérsia, o grande conflito que paira na mente dos seres humanos. No fundo, uma guerra de ideias. não é? Exatamente. Entre a quem adorar, a quem obedecer, a quem servir, a quem seguir. Isso vai terminar. E em Apocalipse 17:4 encontramos uma passagem bíblica sobre essa batalha. Sabemos que é simbólica. Sim, é simbólica. E também mostra que o mal traz todas as suas forças, mas nunca vence o bem. Mostrado isso quando Elias venceu Jezabel, né? E com tantos os profetas falsos, né? Sim. Que se curvaram a Baal, e Elias, o remanescente, o representante do remanescente, não se curvou e venceu o mal. Então, antes que antes que Deus faça nova todas as coisas, esse mal vai terminar. Essa confusão que o inimigo introduz todos os dias na mente das pessoas, até porque ele já está desesperado. Anda desesperado há muito tempo. Sim. E não tem escape, não tem, como dizer, não há hipótese, porque a última chance dele terminou quando Jesus expirou e disse que estava consumado na cruz a nosso favor, e ali ele até deixou de ter acesso aos concílios do céu. Então, como ele está desesperado, vai disseminando, vai usando todos os métodos, vai contrafazendo a verdade para que as pessoas decidam do lado dele. Porque, conforme dizia um irmão em tempos, o que o inimigo tudo quer é destruir o ser humano, porque é feito à imagem e semelhança por Deus. E mais do que isso, o inimigo sabe o que lhe reserva o futuro. Pois. O inimigo sabe, e a lição aqui foi bastante clara, e felicito o autor por isso. Diz que Cristo venceu Satanás no céu, venceu no deserto, venceu na cruz e vai vencê-lo no momento do seu regresso. Exatamente. E o inimigo sabe disso. Por isso é que nós somos alvos do ataque do inimigo por causa da escolha que nós fizemos em nos apegarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente. Por isso é que aqui para a Batalha do Armagedon, que é preparado durante a quinta praga exatamente. e até antes dela, e se inicia na sexta praga, Exato. continua na sétima e depois no final do milênio, Exatamente. não é? Pois. Todos, nesta ocasião, já terão tomado uma posição. Exatamente. Ou seja, ou estão do lado de Jesus, santificando O sábado. sábado Pois. e tendo recebido o selo de Deus,
isto é, sendo selados para a vida eterna, Exatamente. ou tendo a marca da besta, adorando o domingo como sinal de Satanás. Exatamente. Então, o Armagedon também, no fundo, vai separar aqui as águas. Exatamente. Se até hoje, dentro da igreja, estamos todos misturados, então, por essa altura, haverá Uma nítida separação, clara mesmo. Exato. Literal. A ver? Para reforçar também dizer que antes da batalha final entre o bem e o mal, eu, o irmão Cláudio, os irmãos que nos assistem, somos chamados por Cristo para passarmos o alto clamor. Nós temos que passar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Porque Deus não vai assistir, infelizmente, que os ímpios, aqueles que não aceitarem, serem destruídos, sem antes saberem a verdade. Exatamente. Então, antes dessa batalha final, e já estudamos isso, penso que na lição número 9, somos chamados a fazer parte do grande exército de Cristo para pregar as três mensagens. E está tão interligado que, depois da sacudidura, o povo de Deus recebe a chuva temporal. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque ninguém vai entrar para esta última grande batalha Sim. do século sem receber o poder de Deus. Exatamente, o Espírito Santo. Não é? Exatamente. Porque este derramamento do Espírito Santo vai fazer com que a igreja, não é? Ali já não haverá igreja adventista. É só o Só remanescente. remanescente, sim. As pessoas podem até ficar escandalizadas com isso. Mas essa é a verdade. Mas não haverá mais igreja adventista. É o remanescente. Exatamente. E o remanescente é que vai fazer a proclamação da mensagem do alto clamor. Exatamente. Com poder e glória. Exatamente. E, segundo temos lido, terá um poder maior do que houve no tempo do Pentecostes. Exatamente. Então, temos que fazer o pacto com Cristo, pelo Espírito Santo, para fazermos parte desse exército, porque só sairemos a ganhar. As almas que estão debaixo do altar venceram, porque Cristo esteve sempre com eles, nós também podemos, até porque antes dessa batalha terminar, ou pelo menos naquela fase em que o decreto dominical já estará às portas, e sim, terá às portas, haverá uma grande confusão na terra, Sim. que vai continuar depois com a execução desse decreto. Então, Cristo confortará sempre o seu povo, onde estiver, alimentando-os, porque muito em breve ele já estará descendo. Dando continuidade, podemos agora falar sobre o milênio. Também é parte, esse subtema de terça-feira é parte de Eis que faço nova todas as coisas. E aqui o milênio nos diz que durante 1000 anos, eu estava sem refletir, meu Cláudio, 1000 anos é muito tempo. Um ano literal mesmo, 1 de janeiro a 31 de dezembro, é muito tempo. 1000 anos. O inimigo do povo de Deus e do próprio Deus estará acorrentado por circunstâncias, né? Porque seres espirituais, como Sim, ele, não são são acorrentados fisicamente, nem por é correntes, verdade. mas ele estará aqui num abismo. Ou alguns autores dizem comentam que a terra estará como que antes dela ser digo criada, mas Sim. quando o inimigo foi lançado por aqui, Sim. quando deixou lá Era completamente as coisas, desolada, exato, era um abismo. um abismo, Então sim. vai ser mais ou menos naqueles moldes em Sim. que a terra estará, e ele não terá ninguém para enganar, nem para tentar, nem para, enfim. Então serão 1000 anos de tortura mental. É muito tempo. Eles vão contemplar todo o mal, ele e os seus anjos, no caso, já porque os ímpios, os seres humanos que não aceitarem a verdade, infelizmente, estarão mortos durante 1000 anos. Sim, porque ali Pois. Cristo já terá vindo a Sim, segunda vez. exatamente, já levou o seu Os povo. ímpios foram eliminados, Exato. os justos são levados para a casa do Pai, Exato. né, segundo João, Exatamente. São João 14, 1 a 3. e a terra está vazia e o inimigo e os seus anjos não têm a quem tentar. Não é? Exatamente. É a tal
prisão circunstancial. Exatamente. Uhum. Então, serão 1000 anos de tortura a refletir todo o mal que o inimigo causou para o ser humano, para o próprio planeta Terra, porque a irmã White diz num dos seus escritos que tão logo Adão e Eva perceberam que tinham pecado, tinham desobedecido, eles notaram que o mundo tinha desabado. E à medida que foram caminhando, quanto mais murchava uma flor, uma folha, secava uma árvore, eles choravam amargamente mais do que quando morresse alguém. Então, o inimigo trouxe uma desgraça completa para o planeta Terra. É verdade. Então, esse milênio vai ser o período em que ele estará acorrentado, mas não só. Os justos, os redimidos, os santos, desde Abel até o último que nascer, pouco antes de fechar a porta da graça, os irmãos que nos assistem. Exato. Oxalá, e esse é o desejo de Deus, Nosso estejamos desejo, com nós Cristo, também neste estaremos grande a contemplar, né, não só a alegria de estar na presença do nosso Salvador, mas também faremos parte do julgamento, tanto o chamado juízo de confirmação. Sim, porque esse também será um momento um bocadinho triste, porque será um juízo comprovativo Pois, por causa da ausência de algumas pessoas que eventualmente não estarão não no estarão, nosso meio, não é? Pastores, anciãos, membros. diaconisas, enfim, Sim, diretores, então, etc. Oxalá não seja O nosso o caso. nosso caso e que, pela graça de Deus, tenhamos condições espirituais de obedecer os mandamentos e Exatamente. viver de acordo, Ou assim diz o Senhor. assim diz o Senhor, é verdade. Pois. Então, avancemos. Sim, passamos para um novo céu e uma nova terra, né? Quarta-feira, um novo céu e uma nova terra. Pedro, depois também Paulo, a descrição que eles fazem, e o próprio João, né? A descrição que eles fazem do novo céu e da nova terra, João viu, Jesus o mostrou. Sim, Moisés também, quando já cansado de dias e quando esperava que entrasse na terra prometida, Deus levou-lhe para aquele cimo e disse: olha, contemplas a cidade, mas a irmã White diz que ele viu por um momento a Nova Jerusalém, e isso sim. o entristeceu, o facto de não estar lá. Então, esses contemplaram o que vai ser o novo céu e uma nova terra, mas eles dizem que o que mente humana alguma, finita, viu, o que nunca mais subiu e subirá no coração humano de pessoas ainda finitas, é o que Deus tem preparado é verdade. para os santos. E nesta lição, Pois. eu gostei muito da abordagem que o João faz sobre o mar. Exatamente. E eu fiquei a pensar, uau, o mar já não existirá mais, porque na verdade o mar para João não trazia ou não lhe traziam boas recordações, Não. porque o mar separa amigos Exatamente. e é uma barreira entre nós e aqueles a quem amamos. Exatamente. E nossas associações são interrompidas pelo vasto e insondável oceano. Na nova terra já não existirá mar. Também, para acrescentar, não existirá sofrimento, Exatamente. luto, É pranto, verdade. doenças. Hoje em dia o que assistimos não lembra nada. É verdade. Não lembra nada. É muito sofrimento por tudo quanto é canto. Cheias, mortes, doenças incuráveis, enfim. Sim. Porque aí uma rica maré de felicidade Exato. fluirá e se aprofundará ao avançar a eternidade. Exatamente. Então, os ais da vida ficarão mesmo nesta aqui. terra corrompida. Exatamente. E ali Zacarias 3,6 diz que nós teremos a feliz ocasião de perguntar
ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que feridas são essas? Ele vai dizer, isso marcou-me muito. Eu apontei aqui, ele vai dizer, são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Eu fiquei a refletir. Quantas vezes irmãos de sangue, irmãos em Cristo, a esposa, os filhos, nos maltratam? Essa resposta, essas feridas me foram feitas pelos meus amigos. Jesus veio aqui para nos salvar, como irmãos, como amigos. É verdade. Nós o ferimos, mas Por isso é que o autor foi pois, buscar a ideia dos irmãos de Lázaro, exatamente. Marta e Maria. Pois, Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria ele morrido. não teria morrido. Porque na presença do Senhor Ninguém não morre. Deus seja louvado. E só de saber que a Nova Jerusalém será a capital do universo, isto a mim traz um conforto. Exatamente. Porque, no fundo, é a minha imaginação, né? Eu penso que Deus vai compensar o nosso planeta, não é? Este planeta Terra, por causa da dor e do sofrimento que nós É temos. muito sofrimento, é muita dor. Muitas lágrimas. É verdade. Perdemos muitos entes queridos e há momentos que nós não conseguimos É perceber. verdade. E um dia, e ainda bem que assim é, Deus nos dará a oportunidade de perguntarmos Tudo e mais alguma coisa. sobre o que nós não entendemos. É verdade. E antes de avançarmos, dizer que os mundos não caídos, ao contemplarem o novo céu e a nova terra, dirão que se o homem não tivesse pecado, afinal o planeta Terra seria assim. Deus seja louvado. A Nova Jerusalém, quinta-feira. A Nova Jerusalém será a capital do universo. É verdade. Cristo, quer dizer, vamos um pouco levantar a fasquia. Deus terá o seu trono na Nova Jerusalém. É verdade. Aqui mesmo, nesta terra. E é aqui onde nós renovada. vamos habitar É verdade. para todo sempre. E aqui marcaram-me duas situações. A Nova Jerusalém apresenta características exteriores Sim. e também características interiores. As exteriores falam das dimensões. Hoje em dia, por causa mesmo das adversidades da vida, da insegurança, não tanto se calhar aqui na Europa, nem no Ocidente, mas em África, as pessoas, sobretudo os que têm um pouco mais, fazem, né, as suas residências com altos muros, Sim, protegendo, enfim, mas aí Deus diz que a Nova Jerusalém será toda ela de ouro e de todas as pedras preciosas que nós nunca vimos, nem sequer conhecemos. E, como dizia agora o irmão Cláudio, né, o que nos conforta é que Deus vai compensar Sim. o sofrimento humano. É verdade. E por isso, a capital do universo será aqui e nós vamos estar na presença do Senhor para todo sempre. Entraremos, por altura da segunda vinda, entraremos, né, para o céu, por cada uma das 12 12 portas, portas, em função do nosso caráter. E também, uma das características é que Deus agora diz que todo mundo pode vir, está de braços abertos, mas isso depois cada um sabe se decide entrar ou não na Nova Jerusalém um dia. E quer dizer que a entrada, por agora, pelo chamado, é ilimitado. E os que lá estiverem, quando tudo estiver já expurgado, o mal estiver expurgado, terão acesso direto ao Pai. Verdade. Então, perceba bem o seguinte: nós habitaremos na capital do universo, Amém. na cidade onde estará o trono do Criador e Rei de tudo. Amém. Então, aqui, para fazer o último comentário, diz que o Cristo de Apocalipse é a resposta para todas as esperanças e para todos os anseios humanos, no meio dos enigmas e das incertezas da vida. Ele tem o futuro deste mundo e o nosso nas suas mãos. Amém. Deus seja louvado, aleluia. Então, para terminar mesmo, né,
agradecer, mas dizer que tudo será completamente novo. Deus vai restaurar tudo que nos faz sofrer até o próprio lugar. Mas até lá, temos que fazer duas coisas. Sim. Uma, nos prepararmos dia a dia para, na prática e de verdade, estarmos na presença desse Deus eterno. E outra, levar a mensagem aos outros que não conhecem para que Deus os salve em Jesus Cristo. Para que o sangue de Jesus Cristo também seja suficiente, até porque a salvação está disponível a todo aquele que crê. Então, nós agradecemos, né? Sim. E foi mais um prazer estar aqui com o irmão Cláudio Durão, as pessoas que nos assistem. Deus seja louvado por isso, porque cada dia Ele quer que sintamos que Ele está conosco, É verdade. mesmo quando pensamos que Ele nos abandonou. Amém. Então, obrigado e voltaremos numa próxima oportunidade, já para estudarmos um novo tema que tem a ver com a família e oremos para que Deus nos mantenha vivos e com saúde. Amém. Obrigado. Até já. Amém.